A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós viemos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero continuar estudando com vocês o livro de Esther. E aqui no capítulo 5 do livro de Esther, nos relata que no terceiro dia Esther se aprontou, colocou seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei, né? Mas antes de Esther ir ao pátio da casa do rei, ela estava preocupada, estava sob pressão, porque ela sabia da lei, que havia uma lei, que aquele que fosse entrar na presença do rei sem ser chamado, só tinha uma sentença, que era a sentença de morte, salvo se o rei estendesse o cetro, né? Mas Mordecai convenceu ela. Por quê? Porque ele estava preocupado com o decreto que havia feito para exterminar o povo judeu. Então Esther estava preocupada com a lei e Mordecai preocupado com o decreto. E aquilo ali eu acredito que foi uma pressão psicológica na vida de Esther, porque ela estava diante de dois decretos. Esther tinha uma lei que proibia ela de entrar na presença do rei sem ser convidada. Tinha uma lei que proibia ela de ir até a casa do rei. Mas quando Esther chegou ali no palácio, a Bíblia nos relata que ela alcançou favor perante o rei. E ele estendeu o cetro. Uma lei proibia a Esther de entrar na presença do rei. Mas o favor, né, deu a ela o direito de viver. Deu a ela o direito de continuar dando passos em direção ao rei. E quando ela chegou na presença do rei, naquele momento tem certeza que o rei deve ter pensado que era alguma coisa importante. Porque jamais uma pessoa podia entrar na presença do rei sem ser convidada. Então o rei imaginou. E o rei imediatamente perguntou para ela, né? Qual que era o pedido dela. Aqui no versículo 3, ele diz: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então o rei imediatamente, quando ele estendeu o cetro para garantir a ela o direito de viver, para garantir a ela que ela iria viver, dando a ela a vida, né? Quando ele estendeu o cetro, ele estava dizendo para ela que ela não iria morrer. E ele perguntou para ela: a rainha foi ter com o rei. A rainha enfrentou um decreto para entrar na presença do rei. Um decreto que dizia para ela que não, mas o favor alcançou ela. E a rainha disse para ele que queria que ele fosse para um banquete que ela tinha preparado já para ele. Um banquete que ela tinha preparado para ele. Ela queria que ele fosse ele e Amã, o principal inimigo dos judeus. O homem que se levantou para destruir, que fez ali o decreto determinando a morte de todos os judeus. Então ela queria que aquele inimigo fosse para um banquete juntamente com o rei na casa dela, que ela havia preparado. E o rei disse para Amã se apressar e aprontar para ir para atender o pedido, o desejo da rainha Esther. E eles foram para aquele banquete. E ali naquele banquete do vinho, a Bíblia nos relata que o rei tornou a perguntar para ela o que é que ela queria, que até metade do reino ele estava disposto a dar para ela. Mas ela pediu para ele ir novamente no outro dia para um banquete que ela iria preparar e queria que Amã também fosse. E a Bíblia nos fala que
que quando Amã foi para a casa dele, ele chegou lá tão feliz de ver que ele foi convidado para um banquete, que a rainha não convidou mais ninguém. Além do rei, só ele e o rei. Ela não convidou mais nenhuma outra pessoa, quer dizer, deu honras para ele chamando ele. A rainha quis que ele fosse. Então ele estava ali muito feliz com essa notícia. E a Bíblia nos fala que antes dele ir para a casa dele, que ele saiu lá fora, Mordecai estava lá e não se inclinava. Mesmo diante de uma sentença de morte, de um decreto que já havia determinado o dia da morte, ele não se inclinava, não se prostrava perante Amã. E Amã ficou furioso, mas ele se conteve. Ele foi para casa e aqui no versículo 11, fala que ele contou para a esposa dele as riquezas, as multidões de filhos que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado ele sobre os servos do rei, sobre os príncipes. Então ele chegou ali contando essas grandezas para a esposa dele e disse para ela que a rainha tinha convidado ele para um banquete, Aqui no versículo 12 diz assim: disse mais Amã, a própria rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Então ele contou aquilo como se fosse uma vantagem muito grande, mas ele não sabia que ela estava preparando para denunciá-lo. Ele não sabia que ela fazia parte do povo judeu. Só que aqui no versículo 13, ele falou para Zeres, para os amigos dele que estavam ali com ele, que nada daquilo satisfazia ele. Ele só iria estar por satisfeito depois que matasse Mordecai. E então a Zeres deu conselho para ele fazer uma forca de 50 côvados de altura e pela manhã para ele dizer ao rei que era para enforcar Mordecai nela. E ele gostou e ele fez isso, Essa sugestão que deram para ele, fez. E o que eu quero dizer aqui para vocês, que a lei já estava decretada contra o povo de Deus. A lei, ali já tinha uma sentença de morte, mas o favor deu direito para Esther de vida, deu direito para ela de viver. O favor trouxe o rei para perto, para o banquete que ela preparou. O favor trouxe o rei para o segundo banquete. E a Bíblia fala que ela disse para o rei Assuero que no segundo banquete, no outro dia que ela iria se preparar, ela iria contar para ele qual era o desejo. E o que eu quero dizer aqui para vocês, meus queridos e amados irmãos, a lei, ela me diz que eu não deveria entrar na presença. Mas o favor me alcançou, o favor te alcançou, a graça, a misericórdia, porque antigamente ninguém podia entrar no Santo dos Santos, mas Jesus veio, pagou o preço, o véu foi rasgado, o véu que separava o homem de Deus foi rasgado e hoje você pode entrar na presença, hoje você pode trazer a presença do Rei para dentro da sua casa, dentro do seu lar, através do seu esforço, porque a graça, o favor te garante que hoje você pode, hoje você foi alcançado com este favor que você não merecia. Esther tinha uma lei que proibia ela de entrar, mas a graça, o favor alcançou Esther. E ela pôde viver, ela pôde entrar. O favor disse para ela que ela podia continuar a jornada, a caminhada dela. O favor
permitiu ela a dar passos para perto do rei. O favor permitiu ela trazer o rei para perto dela, para um banquete, para estar junto com ela, sentar à mesa com ela. O favor fez Esther alcançar o que ela mais desejava. O pedido dela foi atendido. O pedido de Esther foi ouvido por causa do favor que alcançou a vida dela. Que Deus abençoe, meus queridos, amados irmãos. Amanhã, no próximo vídeo, eu quero estar estudando com vocês o capítulo 6 e vocês vão ver o extraordinário trabalhar de Deus em favor do povo judeu. Que história impressionante como Deus agiu em favor daquele povo. Essa história eu fico maravilhada quando eu leio essa história. Deus abençoe vocês, que essa palavra encontre pessoas que estão perto do rei, pessoas que estão caminhando para entrar na presença do rei, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O favor, a graça, a misericórdia foi estendida para Esther e ela pôde continuar caminhando até chegar pertinho do rei. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?